Então, eu tô aqui com o meu compasso. Vamos começar aqui o centro da nossa mandala. Essa mandala que eu escolhi é um MDF de 30 centímetros de diâmetro e ela tem 6 milímetros de espessura. Eu vou abrir o meu compasso aqui bem pouquinho, ó, abertura praticamente mínima, nem um dedinho, né, aqui de abertura, e vou traçar um círculo bem pequenininho aqui no centro para deixar esse centro nos guiar, né? Esse centrinho aqui, ele vai ficar sem pintura por enquanto, eu vou deixar ele livre, vou fazer somente o pontilhado dentro dele, somente depois que a mandala estiver pronta. Por que que eu faço isso? Eu faço isso porque ao longo do processo de pintura da mandala, muitas vezes eu posso querer incluir mais alguma circunferência, fazer mais algum círculo, algum detalhe, e aí eu tenho que utilizar a ponta seca do meu compasso e utilizar esse centro. Então, se esse centro tá com tinta, se esse centro tá pintado, vai manchar o compasso, pode estragar aqui a pintura. Então, eu gosto sempre de deixar ele para pintar por último por causa disso. Pro caso de uma necessidade ou que eu querer fazer mais alguma linha guia, isso sempre acontece. Então, eu deixo ele sem pintar por enquanto. Eu vou começar aqui com o amarelo cádmio, coloquei um pouquinho de branco porque eu vou ensinar vocês aqui nesse centro a fazer um degradê, né? Eu vou começar misturando um pouquinho do cádmio com branco para fazer várias tonalidades do amarelo cádmio. E aí vai criar um degradê aqui para fazer uma abertura aqui, uma expansão na mandala, e essa abertura vão ser com a técnica de pontos encaixados. Bom, então eu vou delimitar aqui as minhas primeiras linhas guias. Eu vou fazer uma distância desse primeiro centro de mais ou menos que meio centímetro, tá? Um pouquinho menos que meio centímetro eu vou riscar aqui a primeira volta. Então, aqui tá meio centímetro, eu vou colocar um pouquinho mais pra dentro, assim, e vou fazer assim em pelo menos umas 4, ó. Uma voltinha menor que meio centímetro. Vou fazer mais uma voltinha um pouquinho menor também. Mais uma. Terceira volta. Quarta volta. Eu vou fazer 5 voltas aqui. 5 voltas com menos de meio centímetro de espaço entre elas. Então, eu vou começar aqui com pinta-bolinhas. Eu vou utilizar, a princípio, o número 4 no meu pinta-bolinhas. Esse número 4 eu penso em utilizar para todos aqui. E vou fazer a primeira mistura aqui pra gente começar a criar o nosso degradê aqui do centro da mandala. Então, aqui eu tenho o amarelo cádmio, e aqui eu tenho o meu branco. O branco que eu tô utilizando é o branco tradicional, não é o brilhante, tá? Mas se você quiser fazer com brilhante, pode fazer também. Então, eu vou pegar aqui com a minha espátula um pouquinho a quantidade do amarelo e vou misturar aqui no branco. Mistura bem. E quando a tinta amarela estiver toda incorporada no branco, nós vamos começar o pontilhado da primeira linha. A tinta tá bem incorporada. E agora vamos começar. Então, aqui tem o número 4. Eu vou pontilhar, lembrando que como eu ensinei em aulas anteriores, eu vou pontilhar dentro da linha. Eu vou pontilhar dentro dessas linhas aqui que eu criei, tá? Não pontilho em cima da linha, tá? É dentro, entre uma linha e outra. Vou mergulhar aqui o meu boleador, meu pinta-bolinhas. E com cuidado, com carinho, eu vou fazer os meus primeiros pontinhos.
Cada pontinho que você faz, presta bem atenção no pontinho, para que ele não fique, para que ele não encoste um pontinho no outro, tá? Para que ele fique bem perfeitinho, bem redondinho, um ao lado do outro. A técnica do pontilhismo é uma técnica que exige paciência, foco, atenção, e ela trabalha muito isso na gente, né? Os níveis de concentração e atenção. Isso é muito importante. É uma técnica para você fazer devagar, com calma. Se você tiver com pressa, não comece a sua mandala, porque pontilhismo não combina com pressa, e sim com muita calma, muita tranquilidade em cada detalhe, em cada pontinho que você vai fazer. É importante você depositar ali o seu carinho, a sua atenção, o seu cuidado, para que cada pontinho saia perfeito e que a mandala fique harmoniosa. Agora que a nossa primeira volta está completa, eu volto lá pro meu godê e vou adicionar um pouquinho mais do amarelo cádmio aqui no branco, tá? Que já está com um pouquinho, vou adicionar um pouquinho mais para que a gente consiga trabalhar esse degradê. Vai ficar um pouquinho mais escuro e na hora de colocar ali ao lado do primeiro pontilhado vai dar já uma sutil diferença de que está aumentando o tom, a tonalidade do amarelo, que vai ficar bem bonito como resultado final. A cada voltinha que a gente fizer, você vai perceber isso. Então eu incorporo bem aqui o amarelo no branco, misturo bem. E vou começar a pontilhar. Vocês percebem que ficou mais escurinho, ó. Vai ficando mais escurinho, tá? Vamos lá, então. Então, eu vou com o mesmo boleador, mesmo pinta-bolinhas, número 4. Então, fechamos aqui a nossa segunda fileirinha de pontos regulares. Agora, vamos voltar lá pro godê e adicionar um pouquinho mais de amarelo. Então, aqui eu tenho o meu godê. Coloquei um pouquinho mais de branco, porque é importante você ter bastante quantidade de branco antes de você começar a fazer o degradê, porque conforme você for pontilhando e a tinta vai acabando, ele vai ficando ralo. E você precisa ter uma certa profundidade para você conseguir mergulhar o seu pinta-bolinha, o seu boleador, para que você consiga ter essa profundidade para carregar
o pinta-bolinhas e pontilhar. É importantíssimo esse mergulho. Não adianta fazer só superficialmente, né? Tem que mergulhar mesmo para você conseguir um ponto bem cheinho, bem gordinho, tá? Então eu coloquei um pouquinho mais de branco e agora eu vou adicionar um pouco mais de amarelo cádmio nessa mistura para que a gente possa escurecer ainda mais para ficar um terceiro tom aqui. Vocês já conseguem perceber uma sutil diferença entre o primeiro amarelo e o segundo. Agora vamos para mais um pouquinho. Então, vamos lá para o godê, vamos adicionar um pouquinho mais do amarelo nessa misturinha. Então, vou pegar mais aqui uma pazinha, né? Uma pazinha de amarelo e vou lá misturar. Agregar um pouquinho mais para dar uma leve escurecida nesse tom, para montar o nosso degradê de amarelo. Incorpora bem aqui a tinta. E vamos lá começar a pontilhar. Ó, como ele já tá ficando bem mais escuro. Tá? Vamos pro terceiro tom de amarelo. Mais uma fileira completa, então vamos para a nossa quarta fileira. Voltamos no mesmo processo aqui no godê, vamos colocar um pouquinho do cádmio aqui nessa mistura para escurecer um tom a mais. Mistura bem. Vou colocar um pouquinho mais. Agora eu já consigo ver uma diferença. E agora que eu incorporei a tinta, misturei bem, vamos lá para nossa fileirinha do pontilhado. Vou continuar usando o número 4 do nosso boleador aqui no nosso pinta-bolinhas. Vocês percebem que agora eu comecei a fazer pontos encaixados, eu não tô fazendo mais o ponto regular. Eu quero fazer nessas duas últimas fileiras pontos encaixados, ou seja, entre um pontinho e outro eu vou lá e coloco o pontinho bem encaixadinho. Eu não tô fazendo mais aleatório, né? No caso, um ao lado do outro sem encaixe, como eu estava fazendo antes. Agora eu estou fazendo com encaixe. Vou fazer isso na quarta e na quinta fileira.
Então, mais uma fileirinha, pontos encaixados. Agora eu vou escurecer um pouquinho mais o nosso amarelo e fazer mais uma fileira de pontos encaixados. Vou utilizar o número 4 também. Vocês já devem conseguir perceber aí pelo vídeo aqui da aula que já está dando um sentido de expansão no que diz a cor, né? No centro da mandala tá um amarelo bem clarinho e ele vai suavemente, delicadamente crescendo o tom. E é isso que fica lindo na mandala, né? Esse efeito degradê, ele é fantástico e ele é super simples de fazer. Basta você ir controlando aqui a quantidade de mistura no branco, vai adicionando sempre, vai fazendo esse processo até onde você quiser delimitar que o seu degradê acabe. Aqui no caso, nós finalizamos as primeiras 5 fileirinhas aqui do nosso miolo da mandala. E agora o que eu vou fazer? Eu vou expandir, continuar com a cor amarela, mas eu vou fazer uma expansão do ponto. Então eu vou utilizar um ponto número 6 agora, do pinta-bolinhas, e vou fazer mais um encaixe aqui, vou criando livremente aqui com vocês a mandala e vamos ver como que ela vai fluir. Então eu vou lá pro meu godê e vou adicionar um pouquinho mais de amarelo pra gente continuar nesse processo de degradê. Então, peguei aqui um pouquinho do cádmio, vou misturar, incorporar bem a tinta. Já deu uma escurecida e agora eu vou lá com o pinta-bolinhas número 6 e vou fazer mais alguns pontos de encaixe. Esses pontos de encaixe agora que eu vou fazer, eles vão ficar maiores. Coloquei um pouquinho mais de amarelo para dar um pouquinho mais de cor. Misturei e vamos lá. Então, aqui com o meu pinta-bolinhas, número 6, vamos lá começar a nossa expansão aqui dos pontos encaixados. Então, eu vou mergulhar bem aqui o meu pinta-bolinhas. Com ele bem encharcado, eu vou lá e vou fazer os pontos de encaixe maiores. Eu vou fazer isso em toda a extensão aqui da mandala, da circunferência desses pontinhos. Vamos aumentar o ponto, sempre encaixando esse ponto maior, número 6, no ponto menor, número 4.
Então aqui eu já finalizei aqui o nosso miolinho com esse ponto maior. Agora vamos começar a pensar no próximo padrão. O próximo padrão que eu quero criar para essa mandalinha são pétalas. Então eu vou utilizar, lembra daquela cor que eu falei para vocês de destaque? Então agora eu vou vir com o dourado, porque eu quero fazer o miolinho das pétalas. E esse miolinho das pétalas eu quero dar um destaque para ele, portanto eu vou utilizar a cor dourada. Então esse aqui é o dourado solar, número 598 da Metal Colors. E para utilizar o dourado solar, eu vou escolher um boleador bem fininho, tá? No caso, é o meu pincel, né? Que eu já mostrei pra vocês, que tá cortadinho. Esse é o menor tamanho que eu tenho, então eu vou utilizar ele pra fazer o miolinho das pétalas.